quero desejar a todos que sejam bem-vindos. É com imenso prazer que trago aqui hoje essa informação que é de extrema importância para todos nós. Parlamentares ali no Congresso Nacional convocaram ou divulgaram imagens dos atos de domingo passado nas redes sociais. Destacaram nas publicações oposição a prefeitos ou governadores ou apoio a Bolsonaro. Nenhum deles defendeu abertamente uma ação dos militares, mas fizeram menção à data da manifestação. 19 de abril é o Dia do Exército. Com certeza, nas entrelinhas foi sim um aviso para a oposição saber que o presidente não está sozinho e tem o apoio em massa dos brasileiros. Agora, meus amigos, vamos pro tudo ou nada. Se o STF der andamento e o Congresso derrubar Bolsonaro, aí sim, acreditem, haverá a tão sonhada intervenção. No Brasil, da distopia provocada pela chegada da peste chinesa, os seres idiotizados pela cegueira ideológica recorrem à Suprema Corte do país pedindo uma ordem judicial para que o presidente da República seja proibido de recomendar um medicamento que tem se mostrado eficaz no trato da doença. Bem, meus amigos, você saberá mais detalhes sobre esse assunto agora mesmo, mas antes eu peço para que você já deixe o seu like, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para ser notificado todos os dias. E queiram, por gentileza, compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais. Assim, você ajuda a mais pessoas a saber de fato tudo o que acontece no meio político através do nosso trabalho. Porque aqui nós temos uma responsabilidade com todos vocês. Aqui nós trazemos notícias verdadeiras. O Brasil só vai começar a melhorar, meus amigos, de verdade, no dia em que o PT começar a receber o tratamento jurídico e institucional que merece, ser considerado uma organização criminosa que agora, nessa época de crise na saúde, em que muitos apoiadores e simpatizantes da quadrilha se dizem humanistas, deixa transparente seu viés psicopata. As manifestações de domingo, com certeza nas entrelinhas, foi sim um aviso para a oposição saber que o presidente não está sozinho e tem um apoio em massa dos brasileiros. Teremos uma carreata em todo o Brasil apoiando o presidente, disse em vídeo postado no Twitter a deputada Carla Zambelli, fundadora do Movimento nas Ruas. Ela alegava que as carreatas no país eram contra a aprovação do chamado Plano Mansueto, de socorro financeiro a estados e municípios. O Nas Ruas também pedia fora Dória e fora Maia. Os deputados estaduais paulistas Douglas Garcia e Gil Diniz também trataram o ato como manifestação pró-Bolsonaro e contra Dória. Já o deputado Eduardo Bolsonaro compartilhou mensagem dizendo que a carreata de Brasília era contra as medidas restritivas do governo de Ibanez Rocha, governador distrital, e os arroubos autoritários do STF. O deputado General Girão compartilhou o vídeo da manifestação em Natal. Ele aparece falando de Rodrigo Maia. Fiquei abismado de ouvir do presidente da Câmara que o Congresso não tem que ouvir o povo. Claro que tem que ouvir, é do povo que vem a força da democracia. Carlos Jorge reduziu o ato de Brasília a um repúdio a Maia. Protesto contra Rodrigo Maia não é manifestação contra o Congresso. É inadmissível que reduzam o legislativo a um deputado de 74 mil votos. Escreveu, ignorando as faixas e gritos a favor do golpe em Brasília e outras cidades. Nesta terça, deputados bolsonaristas passaram a criticar a investigação do Supremo sobre a organização dos atos. Alê da Silva disse: acho que ele, o procurador-geral Augusto Aras, está querendo um AI-6 contra os manifestantes. O advogado Henrique Quintanilha, coordenador nacional do Movimento Advogados do Brasil e professor de Direito Constitucional, desvenda o jogo sórdido que está sendo urdido pelo STF em conluio com o Centrão e a esquerda. Ele comenta a decisão do STF de que cabe aos estados e municípios adotar medidas de isolamento, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde.
O que o STF trouxe ao julgamento foi uma sensação de que estávamos discutindo ou decidindo se a competência em relação à saúde é dos estados, municípios ou União. Nós temos a federação, uma cláusula pétrea, está no artigo 60 da Constituição. A federação não pode ser desfeita. A União congrega as atribuições constitucionais em casos excepcionais, que é o que estamos vivendo, casos de crise na saúde, de calamidade. O STF não tem o poder de inventar uma Constituição da cabeça deles. A lei da quarentena estabelece as medidas de quarentena e isolamento social. Isso pressupõe restrições a direitos e liberdades fundamentais. Não pode ir e vir, restringir passeata e movimentação de rua, limitar seu comércio de abrir. O lazer também é direito fundamental. Poder praticar atividade física, ter uma boa saúde mental, ter direito ao trabalho, para exercer sua cidadania, sua dignidade humana. Para restringir isso, só com o estado de defesa e, depois, estado de sítio. Isso não aconteceu. Aconteceu uma lei. A lei não pode criar restrições a direitos fundamentais. Era para o Supremo debater isso. Ele não trouxe nada disso à baila. Entregaram aos estados e municípios o poder de nos prender, nos constranger. O governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, é indiscutivelmente o mais saliente de todos os pequenos ditadores que o Supremo Tribunal Federal criou nessa crise que estamos vivendo na saúde. O petista superou até mesmo o abominável João Dória. O Wellington Dias é ainda mais atrevido, arbitrário e violento. Imagens do Piauí mostram a polícia do petista agindo. Truculentos não titubeeiam em algemar um trabalhador pequeno comerciante. Uma covardia. Marcos Salles, dono de uma pequena loja, relata o seu martírio. Meu estabelecimento estava fechado. Eu fui lá olhar. Minha porta estava meio aberta. Não tinha ninguém comigo lá. Eles bateram no portão e entraram de uma vez pedindo minha documentação. Fui pegar o documento no carro e baixei o portão. Foi na hora que eles já foram me algemando. Eu sou um cidadão, não sou ladrão para ser preso e algemado. A Secretaria de Segurança do Estado abriu procedimento para investigar se houve abuso dos policiais militares. O caso foi encaminhado à Corregedoria da PM. Vocês estão ouvindo, meus amigos? Eles estão tentando acabar com os nossos direitos de ir e vir. Eles querem a qualquer custo acabar com nossa liberdade, dominando o nosso país. O Ministério Público Federal pediu para que seja apurada a responsabilidade pela convocação dos atos, que tiveram vários pontos em comum: a convocação por meio de grupos de WhatsApp, as redes sociais, faixas e cartazes com confecção padronizadas e dizeres coincidentes e em todos os mesmos alvos, notadamente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com quem trocava farpas 2 dias antes. E por que o destino? Porque a Moraes, o relator de várias ações recentes, questionando aspectos institucionalmente relevantes antes e durante a crise na saúde, a começar do inquérito aberto no ano passado, a pedido do presidente da Corte, José Antônio Dias Toffoli, para apurar inicialmente fake news e ameaças a ministros do STF, mas cujo estofo foi sendo expandido e a validade é indefinida. Ninguém arrisca dizer se o presidente será levado ao epicentro da investigação. Mais deputados de sua base deixaram digitais nas convocações dos protestos. E pelo fato de a investigação ser conduzida pelo STF, pode sim ser indiciados. A verdade é que o nosso país, pessoal, transformou-se numa verdadeira esculhambação por obra do Supremo Tribunal Federal, que criou 27 pequenos ditadores, desmandando arbitrariedades e atitudes eivadas de ilegalidades. Estão se somando dia a dia um absurdo. Isso sem falar nos casos escabrosos de superfaturamento e corrupção. Bem, meus amigos, essas foram as informações trazidas a todos vocês hoje. Eu peço por gentileza para que você deixe o seu comentário e o seu like também.
E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho para ser notificado todos os dias e compartilhem os nossos vídeos nas redes sociais com seus amigos. Agradeço a todos pela presença e pela participação e até o próximo vídeo.